Olá, pessoal, tudo certinho? Então, nossa revisão final, né, da matéria, quero trabalhar com vocês alguns pontos, depois eu vou abrir para ouvir cada uma das dúvidas de quem tiver dúvida, que esteja assistindo ao vivo e com a participação interativa. Rafael está aqui hoje com a gente de novo, então quem tiver alguma dúvida que não esteja conseguindo se manifestar, pode perguntar aí para ele pelo chat. E eu vou antes gastar aqui uns 20 minutinhos a meia hora fazendo uma revisão final de temas que eu separei como temas importantes para a gente ter entendido para essa prova. Daí, depois dessa meia hora, eu fico disponível para tirar as dúvidas que vocês tiverem, que surgirem aí ao longo, e que surgiram, né, ao longo de toda a preparação, na verdade. Então, para começar, eu queria trabalhar alguns aspectos, coisas rápidas, de direito material que são importantes para a gente. Primeiro, eu quero relembrar súmulas recentes que podem ser cobradas de vocês. Primeiro, eu quero lembrar da súmula 611, que regulamenta, deixa eu conseguir botar aqui, que eu estou sem, agora sim. A súmula 611 do STJ é a súmula que regulamenta a possibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar baseado em denúncia anônima, tá? Então, primeira coisa que eu quero que você tome cuidado é com isso. Isso é um caso concreto que tem uma tendência tão grande de cair, assim, eu não tenho como adivinhar nada, mas se cair um tema desse, não vai estar surpreendendo ninguém, tá? Então, a súmula 611 fala que, em virtude do princípio da autotutela, desde que haja fundamentos, indícios, investigações cabíveis, é possível, por denúncia anônima, instaurar o processo administrativo disciplinar. Quero lembrar para vocês ainda a súmula 619 do STJ, que a gente também já conversou, e que decorre de um entendimento do STJ que já era pacificado antes da edição da súmula, que diz que, na verdade, a utilização contínua de um bem público por um particular não induz posse, trata-se de mera detenção. Isso, inclusive, já foi cobrado em um exame de segunda fase de vocês, alguns exames atrás aí, mesmo sem a existência da súmula. Com a súmula, fica mais fácil de ser cobrado. Por fim, quero lembrar que no finalzinho do ano foi editada a súmula 628. E a súmula 628 do STJ, ela reitera aquilo que a gente já aprendeu sobre teoria da encampação, né? Então, quando a gente estudou a teoria da encampação, eu falei disso aí nas aulas de direito de questões discursivas, né? A última questão, uma das questões aí, das questões discursivas, tratava de teoria da encampação, que a gente sabe que no mandado de segurança é possível que o juiz receba um mandado de segurança em face de uma autoridade coatora errada, desde que estejam presentes 3 requisitos cumulativos. A súmula só faz enumerar os 3 requisitos. A gente falou que para que seja possível a aplicação da teoria da encampação, a autoridade apontada como coatora deve ser de hierarquia superior em relação a outra autoridade. Também a gente sabe que, além de ser de hierarquia superior, essa autoridade tem que prestar informações, ou seja, ela precisa se manifestar acerca do mérito, ela não pode se limitar a dizer que é ilegítima, ainda que ela faça isso em preliminar. Ela precisa apresentar informações e não pode haver uma alteração da competência constitucional judicial para julgamento do mandado de segurança. Então, o erro em relação à autoridade coatora não pode fazer com que tenha havido uma alteração da competência judicial, né? Quem julgaria o mandado de segurança perante uma autoridade coatora seria uma autoridade, perante outra passa a ser outra autoridade. Isso também não é possível, ok? Pessoal, quero ainda lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao tratar de desapropriação, isso eu falei numa das aulas interativas, porque a aula de direito material, ela havia sido gravada antes da decisão mais recente do STF, e a decisão mais recente do STF se dá no sentido de que não se aplica mais a súmula 618 do STF. A súmula 618 é a súmula que diz que os juros compensatórios são de 12% ao ano. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2018, final do ano passado, lá para o final do ano passado,
decidiu que essa súmula não se aplica, então a gente vai ter que aplicar diretamente o artigo 15A do Decreto-Lei 3365, que prevê 6% ao ano nos juros compensatórios, tá? Então, a súmula 618 não vai ser aplicada, porque o STF, uma decisão de Gilmar Mendes, ele entendeu que, nesse momento, 12% ao ano é muitos juros. Então, ele diz que vamos aplicar não a súmula 618, e sim o Decreto-Lei 3365 no artigo 15A. Então, hoje, tanto os juros compensatórios quanto os moratórios, que os moratórios já eram mesmo, serão de 6% ao ano, tá? Além disso, pessoal, o último ponto que eu queria lembrar de direito material diz respeito ao fato de que, quando a gente trata de improbidade administrativa, eu preciso que vocês tomem cuidado com o seguinte aspecto. A gente sabe que a improbidade administrativa, ela pode se aplicar não somente em relação aos agentes públicos, mas também em relação a todos os particulares que tenham concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato, né? Então, o artigo 3º da Lei 8429 deixa claro que, além dos agentes públicos amplamente considerados nos moldes do artigo 2º, também todos os particulares que tiverem concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato de improbidade respondem perante a Lei 8429. O detalhe não é esse. O detalhe que eu queria trabalhar com vocês é lembrar que esse particular, ele não pode responder a um ato de improbidade sozinho. Ou seja, esse particular, ele só responde perante a lei de improbidade se ele tiver atuado juntamente com um agente público. Isso caiu numa prova de primeira fase, se eu não me engano, no 26º exame, tá? Então, 26º ou 25º, enfim, o fato, não foi nesse, mas acho que foi no anterior. O fato é que a tendência de te cobrarem agora na segunda fase é grande, tá? Um caso concreto dizia, na questão que foi cobrada na primeira fase, que esse candidato era candidato num concurso público, fez um conluio com outros candidatos para ser aprovado no concurso. E o gabarito da questão dizia: não é ato de improbidade, porque não houve combinação com nenhum agente público, tá? É crime, sim, mas a lei de improbidade, ela só pode se aplicar a particulares se esse particular estiver concorrendo, induzindo ou se beneficiando direto ou indiretamente do ato praticado por um agente. Bacana? Ótimo. Vamos lá. Entrando na parte de peças, primeiro, lembrando a identificação, eu queria... Tá falhando o áudio aí no Zoom? Todo mundo tá sentindo falhar ou tá... Foi você que desmanchou agora o áudio? Espera aí, eu tirei o áudio de propósito. E agora, melhorou? Deem uma notícia para mim aí. Todo mundo tá ouvindo bem? Então, ótimo. Então, vamos lá. Seguinte, pronto. Então, o segundo ponto que eu queria começar a entrar na parte processual. E primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a lembrança que a gente vai ter de identificação de peças. Depois de lembrar as identificações de peças, eu quero rapidamente trabalhar com vocês algumas peças, lembrando um pouquinho a estrutura delas, tá? Então, rapidamente, eu quero lembrar que nós decidimos que, numa situação concreta, se tratando de uma situação em que eu tenha que anular um ato ou exigir uma obrigação de fazer, nós temos a possibilidade de ser impetrado um habeas data, um mandado de segurança ou uma ação de procedimento comum. E eu lhe disse que a gente vai seguir aqui uma gradação, ou seja, o habeas data é preferencial. Se não for possível, a gente passa para o mandado de segurança. E se não for possível, a gente passa para a ação de procedimento comum. Pessoal, primeira pergunta que me fizeram. Pode o habeas data ser impetrado por pessoa jurídica? Sim, tá? Quando eu falo de habeas data, eu não falo de cidadão, eu falo de pessoas, direito à informação acerca da pessoa, seja ela uma pessoa física, seja ela uma pessoa jurídica. Então não faz diferença se ela é pessoa física ou jurídica, é possível sim a impetração do habeas data. Nesses casos, a gente está tratando de violação do direito à informação. Então, ou o sujeito quer obter informações acerca da pessoa dele, ou ele quer retificar, ou ele quer acrescentar informações,
são sempre informações acerca da pessoa do impetrante. E eu repito a vocês que ele não quer a certidão. A obtenção de certidão se dará por meio de mandado de segurança, tá? Ele aqui quer somente ter a informação. E tem que ter a recusa. Ou a administração se recusa expressamente ou tacitamente. Se ele quiser obter informações e forem mais de 10 dias sem prestar, recusa tácita. Se ele quiser retificar ou acrescentar e tiverem passado mais de 15 dias sem fazer, recusa tácita, tá? Não cabendo habeas data, em se tratando de violação a direito líquido e certo, é cabível o mandado de segurança. O que a gente já sabe sobre o mandado de segurança? Vamos recapitular? Primeiro, os 3 primeiros pontos que são os mais... que você tem que tomar mais cuidado, né? Os mais frequentes em prova. Primeiro, para que seja possível o mandado de segurança, a questão não pode trazer para você nenhuma necessidade de dilação probatória, tá? Então, se houver necessidade de perícia, testemunha, qualquer tipo de dilação probatória, o mandado de segurança não será possível. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão, se ela trouxer datas, porque se ela não trouxer datas nenhuma, tá tudo ótimo, você considera que cabe o prazo. Mas se ela trouxer datas, você vai ter que verificar se essa data respeita o prazo decadencial de 120 dias, contados do conhecimento do ato coator. Se a questão não disser qual foi a data do conhecimento, mas se é a data de publicação, vale como conhecimento, tá? Então, do conhecimento são 120 dias de prazo decadencial. Terceiro, não cabe mandado de segurança quando o sujeito está pleiteando indenização, tá? De valores anteriores à impetração. Além disso, não cabe mandado de segurança. São 3 hipóteses menos comuns, nunca foi cobrado assim, acho difícil que seja, mas não cabe contra a lei em tese, contra ato de gestão comercial e contra ato que caiba recurso com efeito suspensivo. Beleza. Não cabendo mandado de segurança, a gente parte para a ação de procedimento comum, regulamentado no artigo 319 do CPC, que é possível, inclusive, que se requeira a tutela de urgência nos moldes do artigo 300 do CPC, né? Lembrando ainda as 2 últimas ações que eu considero mais relevantes, a ação popular e a ação civil pública são cabíveis nas situações em que o sujeito que está propondo a ação, ele está querendo anular um ato lesivo ao interesse público. Aqui, o que muda basicamente é o autor da ação. Então, se um cidadão qualquer porque não é a pessoa diretamente lesada pelo ato, né? Um sujeito que é um cidadão, está acompanhando determinada atividade e considera que aquela atividade é lesiva ao interesse público, então esse cidadão tem a possibilidade de propor uma ação popular, tá? Se não for um cidadão, pode ser uma associação constituída há mais de 1 ano. Aí, nesse caso, a gente opta por uma ação civil pública. É uma associação constituída há mais de 1 ano que está atuando em defesa do meio ambiente, da ordem econômica, enfim. Toma cuidado para não confundir com o mandado de segurança coletivo. Porque se a gente estiver diante de uma situação em que uma associação está querendo defender os seus associados, é mandado de segurança coletivo. A ação civil pública, ela se apresenta naquelas situações em que a associação está propondo a ação não para defender os seus associados, e sim para defender a coletividade, né? O meio ambiente, o direito do consumidor, a ordem econômica, enfim, é uma associação atuando na defesa dos interesses difusos e não em defesa direta dos seus associados. Bacana? Ótimo. Com isso entendido, eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre a estrutura de cada uma dessas peças. Então eu lembrei para vocês que quando a gente trata de mandado de segurança e de habeas data, a competência para julgamento será baseada na autoridade coatora, né? Então, nós temos o autor, temos o réu e temos a autoridade coatora. Depois que definimos quem é a autoridade coatora, no habeas data a gente também tem autor e réu, embora a gente não precise apresentar o réu, né? Não precisa chamar ele, mas existe réu, obviamente. O fato é que, tanto no MS quanto no habeas data, é com base na autoridade coatora que a gente define a competência jurisdicional para julgar o mandado de segurança. Então, nós usamos a lei 9.507, no artigo 20, né? Para definir
a competência para julgamento de mandado de segurança ou habeas data em face de autoridades federais. Então, o artigo 20 vai dizendo, se a autoridade coatora for presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, Tribunal de Contas da União, procurador-geral da República ou ministro do próprio STF, mandado de segurança é impetrado no STF. Depois vem ministro de Estado do STJ, no STJ. Juiz federal ou desembargador do TRF, no TRF. E qualquer outra autoridade federal, o mandado de segurança tramita perante o juiz federal. Agora, se a autoridade coatora for uma autoridade estadual ou municipal, nós combinamos que, em regra, nós vamos impetrar o mandado de segurança perante juiz de direito, salvo se essa autoridade estadual ou federal for governador de estado, prefeito de capital e secretário estadual. Nesses três casos, a gente irá impetrar o mandado de segurança ou o habeas data perante o Tribunal de Justiça, originariamente, né? No mandado de segurança, a gente pode requerer a tutela de urgência, com base no artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016. E aí, a tutela de urgência, ela não muda muito de uma ação para outra, porque a gente usa sempre os mesmos fundamentos, fumus boniuris e periculo in mora. A diferença é que no CPC, o artigo 300 utiliza, no lugar de fumus boniuris, probabilidade do direito. E no lugar de periculo in mora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, quando a gente trata de mandado de segurança, o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016, no lugar do fumus boniuris ou probabilidade do direito, fala em fundamento relevante do pedido. Dá no mesmo. E, no lugar de perigo de dano, fala em perigo de ineficácia da medida. Também dá no mesmo, tá? O fato é que a gente vai usar os 4 parágrafos, vai embasar no artigo 7º, inciso 3, e vai pedir a suspensão do ato, quando se tratar de um requerimento de anulação por meio de mandado de segurança. Nas ações populares, a gente usa o artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717 e combina ele com o artigo 300 do CPC, e aí a gente usa mesmo os dispositivos do 300, né, probabilidade do direito e perigo de dano, e a mesma coisa na ação civil pública quando a gente usa o artigo 12 da Lei 7347, casado, né, combinado com o artigo 300 do CPC. Beleza. Quando eu trato de recursos, eu quero lembrar vocês a estrutura. A gente já falou de cabimento de recursos, né, bastante, várias vezes. Então eu queria rapidamente lembrar um pouquinho a estrutura dos recursos. Nós combinamos o seguinte: se a gente estiver tratando de agravo de instrumento, esse recurso não terá folha de rosto, porque eu irei endereçar o meu agravo de instrumento diretamente para o tribunal. Então a gente teve uma decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória proferida pelo juiz, a gente vai endereçar o agravo de instrumento diretamente para o tribunal. Não precisa e não há necessidade da folha de rosto. Então a gente vai apresentar o agravo de instrumento perante o tribunal. Lembrando que a gente precisa, nesse agravo de instrumento, embora não haja folha de rosto, a gente precisa informar o nome e endereço dos advogados do agravante e do agravado. E também a gente precisa informar que, nesses casos, a decisão interlocutória terá a necessidade da juntada de algumas cópias para montagem do instrumento, né? Então a gente fala de cópia da decisão agravada, da petição, né, de interposição, enfim, aquelas cópias que estão lá no dispositivo do CPC. Além disso, quando se tratar de agravos de instrumento, em regra, se a questão deixar claro uma necessidade de urgência, a gente pode requerer o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela recursal. Vamos usar as mesmas expressões, fumus boniuris e periculo in mora. Tem problema nenhum, tá? Então, fumus boniuris e periculo in mora vão te atender bem. Ó, Johnny, estão reclamando do áudio de novo, dizendo que está falhando. Eu não sei se é o meu problema ou se é... Só um minutinho. Eu vou tentar aqui resolver, tá?
Melhorou? Deem aí para mim uma informação, um feedback. Ótimo. Então vamos lá. Seguinte, então, como eu ia dizendo para vocês, no agravo de instrumento, a gente vai ter que requerer esse efeito suspensivo ou essa antecipação de tutela recursal. Qual é a diferença básica? O efeito suspensivo é quando a gente tem uma decisão concessiva, uma decisão interlocutória concessiva, e você pede ao tribunal que suspenda os efeitos dessa decisão. Agora, se a decisão interlocutória é denegatória, aí você vai requerer a antecipação de tutela recursal, para que o tribunal conceda aquilo que foi negado pelo juiz, o ACO, de forma de urgência, né, de forma de antecipação de tutela mesmo, de tutela de urgência. Beleza. Nas apelações e nos recursos ordinários constitucionais, a gente vai ter que preparar a folha de rosto. Então, em se tratando de apelação ou recurso ordinário e mandado de segurança ou habeas data, nós iríamos apresentar uma folha de rosto perante o juízo ACO. O juízo ACO, no caso da apelação, será um juiz singular, e no caso do recurso ordinário, esse juízo ACO será um tribunal, né? Porque é possível somente o recurso ordinário quando se tratar de um acórdão. O acórdão originariamente denegou o mandado de segurança ou habeas data, aí a gente vai colocar esse tribunal como juízo ACO, vai endereçar a folha de rosto para ele e vai pedir para o recurso ordinário ser encaminhado para o tribunal acima dele. Então, se temos uma decisão de juiz federal ou de juiz estadual, a apelação será endereçada para o juiz e eu vou pedir a remessa para o TJ ou para o TRF. Se a decisão é originária do TJ ou do TRF, eu vou elaborar a folha de rosto e depois eu vou encaminhar para o STJ. E se a decisão é originária do STJ, eu vou elaborar a folha de rosto e pedir o encaminhamento ao STF. Beleza. O que acontece? Tanto na apelação quanto no recurso ordinário, na folha de rosto, nós vamos pedir a remessa do recurso para o tribunal a de quem? Não há recebimento, porque na apelação e no recurso ordinário, o juízo ACO, ele não vai fazer a admissibilidade do recurso. Ou seja, a apelação é apresentada perante o juiz singular pega a apelação e remete para o tribunal. Ele não analisa mais a admissibilidade. A mesma coisa vale no recurso ordinário. Tá? Então, você apresenta uma folha de rosto e nessa folha de rosto da apelação ou do recurso ordinário, você vai pedir a remessa para o tribunal a de quem? Depois, você vai preparar a estrutura do recurso, que aí é muito simples mesmo, né? Os fatos, o mérito e o pedido. Eu lembro a vocês que, em relação aos pedidos, a gente já faz aquele pedido que o recurso seja conhecido, provido, reforma a decisão para que seja proferida uma nova decisão. E a gente sempre tem pedido também a condenação em custas e, se não for mandado de segurança, custas e honorários, tá? Só para a gente fechar, eu lembro a vocês dos recursos extraordinários. O RESP, recurso especial para o STJ, ou o RE, recurso extraordinário para o STF. Primeiro, o cabimento deles vai ser para vocês muito simples. Por quê? Você vai ter que estar diante de um caso concreto em que já houve duas decisões. Uma decisão do juízo ACO, já foi interposto um recurso na via ordinária, seja ele apelação ou ROC, e já houve a decisão desse recurso. Aí você pode interpor recursos de natureza extraordinária, o RESP ou o RE. Claro, o RESP naquelas hipóteses do artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, violação à lei, né, violação à lei federal, tratado e tudo mais. E o RE nas hipóteses do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, basicamente violação à Constituição Federal e esses aspectos. Aqui eu tenho um detalhe. Você também vai apresentar uma folha de rosto, né? Tanto no RESP quanto no RE. A diferença é que nessa folha de rosto, você vai pedir o recebimento e a remessa.
Porque diferente da apelação e do recurso ordinário, nos recursos extraordinários, o juízo ACO faz o primeiro juízo de admissibilidade. Então, funciona como funcionava a apelação antes do CPC de 2015. No recurso extraordinário e no recurso especial, você interpõe o recurso, pede ao juízo ACO que ele receba do recurso e depois remeta, porque esse juízo ACO vai fazer um primeiro juízo de admissibilidade antes de remeter para o STJ ou para o STF. Além disso, eu lembro a vocês que nos casos do recurso especial e do recurso extraordinário, você vai abrir um tópico para dizer que a matéria já foi pré-questionada, ou seja, para dizer que a matéria já foi alvo de julgamento pelo juízo ACO. Não basta ela ter sido alvo de arguição por você, ela tem que ter sido alvo de julgamento pelo juízo ACO. E, se for um recurso extraordinário, você vai ter que dizer que a matéria tem repercussão geral. No recurso especial não precisa comprovar a repercussão geral. No recurso extraordinário você vai abrir um tópico específico para alegar que existe repercussão geral naquilo que você está discutindo por meio do recurso extraordinário, tá? Pessoal, essas são as ações que eu queria lembrar a vocês, as ações e recursos. Também, uma das peças possíveis de serem cobradas para vocês é a contestação. A contestação, o ponto que você vai ter que tomar cuidado é que antes de você começar a analisar o requerimento mesmo, você precisa analisar as preliminares que podem vir a ser apresentadas. Sejam elas preliminares processuais, né? Aquela litispendência, coisa julgada, nulidade de citação, sejam elas preliminares de mérito, prescrição ou decadência. Então, é necessário que você não se esqueça de analisar se existe alguma preliminar a ser arguída. A preliminar mais comum de ser cobrada para vocês em prova de OAB de administrativo, as duas mais comuns são ilegitimidade de partes ou prescrição ou decadência. Toma sempre cuidado em relação a elas. Dá uma checada no caso concreto para verificar se não tem como ser alegada a prescrição ou a decadência ou a ilegitimidade passiva do réu para figurar no polo daquela ação. Independentemente da existência ou não de preliminares, você precisa adentrar o mérito propriamente dito para discutir a matéria, tá? Lembrando que no final da contestação você tem que pedir a produção dos meios de prova admitidos em direito, que a gente pede nas ações de procedimento comum e na apelação. Também a gente vai ter que, na contestação a gente também vai ter que pedir. E a gente, além de tudo, vai ter que requerer a improcedência dos pedidos do autor e a condenação em custas e honorários advocatícios. São os 3 pedidos básicos, fora as preliminares. Se houver preliminar, cada preliminar gera um pedido, né? Pessoal, com isso entendido, acho que a gente pode começar a tirar as dúvidas de vocês. E aí, nas dúvidas de vocês, eu vou aproveitando para complementar cada um dos temas, né? E a gente vai fazendo a revisão final aí, tirando as últimas dúvidas que vocês tiveram ao longo dessa preparação. Eu lembro que essa aula vai ficar no meu canal do YouTube, tá? Disponível para vocês até o sábado. Então, quem não conseguiu assistir todo, quem teve um problema, alguma dificuldade, está chegando agora, enfim, essa aula vai ficar no canal do YouTube e ela vai ficar disponível até o dia da prova para vocês, tá certo? Então, Rafa, antes de eu ouvir as pessoas que estão aí, que podem ter dúvidas para questionar, chegou alguma coisa interessante para vocês? Maíra, eu daqui a pouquinho dou a palavra a você, tá? Rafa, diz aí, o que é que tem de dúvida para você primeiro? Chegou sim, Matheus. Eu vou passar 2 dúvidas. Vou passar uma da Cecília, que ela fala em relação à súmula que você tratou, 618. Ela também deve desconsiderar a súmula 408 do STJ. E a Maíra quer saber se o registro de preço pode ser utilizado em todas as modalidades licitatórias, para substituir as modalidades como um todo. Vamos lá. Primeiro, sim, a súmula 408 perdeu a razão de ser. Na verdade, a súmula 408 ela não perde a razão de ser. Deixa eu explicar a vocês uma coisa. A gente tinha uma regra de que os juros compensatórios eram de 12% ao ano.
A decisão do STF não determina que para sempre os juros compensatórios serão de 6% ao ano. Determina somente que a partir do ano de 2018, esses juros compensatórios serão de 6% ao ano. Ou seja, o que eu estou dizendo a vocês, pessoal, é que, na verdade, esses juros compensatórios são de 6% ao ano a partir de 2018. Então, num processo, aquilo que for anterior a 2018, os juros compensatórios serão de 12. E depois de 2018, voltam a ser de 6. Tá? Então, a súmula 408, ela mantém-se vigente, porque ela está falando do fato de que até 97 os juros compensatórios eram de 12% ao ano, passaram a ser de 6 de 97 a 2001 e depois de 2001 passaram a ser de 12% ao ano. Tudo isso está valendo, mas a partir de 2018 passou a ser de 6% ao ano de novo, tá? A segunda dúvida, Rafa, eu não ouvi. A segunda dúvida, a Maíra quer saber se o registro de preço pode ser utilizado em relação a qualquer modalidade licitatória. Pregão e concorrência. A gente usa o registro de preço, né? Na verdade, o registro não é uma modalidade. Então, a gente pode realizar procedimentos licitatórios na modalidade concorrência ou pregão para registro de preços, para aquisição de bens ou serviços, quando se tratar de uma contratação eventual ou um serviço que seja de fornecimento eventual, de fornecimento contínuo, né? Então, normalmente a gente utiliza, e a lei prevê a possibilidade do registro, utilizando-se das modalidades concorrência ou pregão. Diz aí, Rafa, mais coisa? A Cecília, ela está com uma dúvida em relação ao simulado 2, de correção não individualizada, sobre a contestação, porque não pode alegar ausência de legitimidade como preliminar na contestação. O simulado 2, eu vou ter que me lembrar dele. Deixa lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Faz o seguinte, daqui a pouco eu respondo isso para a Cecília, porque eu vou procurar o simulado 2 aqui. Mas não tem como responder, porque eu não me lembro exatamente do caso concreto. Se ela puder colocar aí para eu me lembrar, me ajuda. Adenilson, diz aí, sua dúvida. Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Boa tarde. Sei lá. A minha dúvida é com relação ao simulado 3 de hoje, do dia de hoje. Foi a ação de uma idosa, né, que queria a obtenção de um remédio. Sim. E eu queria saber com relação a... no gabarito, diz que é ação de procedimento comum, só que poderia ser uma ação de obrigação de fazer? Ela pode ser uma obrigação de fazer. A ação de procedimento comum, ela pode ser anulatória, indenizatória, de obrigação de fazer. Então, se você colocou ação de obrigação de fazer, você acertou a peça, tá? É uma ação de procedimento comum, na qual você pede anulação, se fosse o caso de anulação, indenização, se fosse o caso. Nesse caso, é uma ação de obrigação de fazer. Tá certinho, é isso mesmo. Tá ok, obrigado. Vamos lá. Pessoal, a súmula 619 não está no VAD do 13º exame, porque ela foi um pouco posterior a ele, tá? Mas súmulas, a gente aceita as súmulas e elas podem ser cobradas mesmo que elas sejam posteriores ao edital de vocês, porque aqui eu não estou falando de legislação, né, de novas leis, na verdade é somente a consolidação do entendimento do STJ. Como eu lhe disse, a matéria da súmula 619 já tinha sido cobrada até em provas anteriores antes da súmula sequer existir, porque a jurisprudência do STJ já era pacífica nesse sentido, tá? É que eu vi alguém perguntando isso. Rochelle, pode falar. Alô? Pode falar, tô ouvindo. Pronto, eu tenho várias dúvidas, na verdade. Primeiro, sobre aqueles pedidos que ficam depois do pedido principal. Se por algum motivo eu acabar trocando a ordem, sei lá, pedir a intimação do Ministério Público só depois da produção de provas, tem algum problema? Não. Deixa eu responder outra uma por coisa. uma. Deixa eu responder uma por uma que fica mais fácil para mim. Seguinte, não tem problema. O que é importante que você faça?
você primeiro tem que pedir o chamamento da parte contrária, né? Pode ser notificação, ciência, citação, aí vai dependendo das ações. Se houver tutela de urgência, ela tem que ser o pedido anterior ao pedido principal. E depois da tutela de urgência, você já pede a confirmação dela e o pedido principal. Os outros pedidos, intimação do MP, prova, condenação em custas, não vai fazer diferença a ordem que você utilize eles, desde que você coloque todos eles, não há problema nenhum, tá? Segunda pergunta, Rochelle. Essa é só mais uma questão de marcação, porque o senhor orienta que a gente use o lápis de cor, né? E aí eu não sei se eu posso misturar o lápis de cor com marca-texto. Tipo, eu gostaria de grifar algumas palavras-chave dentro daquela marcação, sei lá, de um artigo inteiro que eu grifei com lápis de cor. Eu queria só marcar com marca-texto algumas palavras-chave e eu queria também marcar súmulas, alguns que eu acho que são mais importantes. Vamos lá. Não há proibição nenhuma de você fazer grifo em súmula. Você pode fazer, sublinhar as súmulas. E você pode sim fazer marcação, né, sublinhar palavras-chave. Mas o que eu te pedi, falei isso desde a aula passada, é que você não faça a marcação de palavras-chave em artigos que digam respeito à parte processual, tá? Porque eu tenho preocupação do seu examinador, no fiscal, na verdade, considerar que aquilo ali é um caminho de peça e tomar o vade-mecum da sua mão. Então, na parte de direito material, que ele não vai poder dizer que existe qualquer tipo de peça, caminho de peça, porque a gente está falando de matéria, não vejo nenhum problema nisso não há qualquer vedação expressa no edital, então a gente não tem problema nenhum, tá? Pronto, exatamente meu medo era esse, parecia um caminho de peça, alguma coisa assim. Pois então, isso, nos aspectos, na parte processual não é bacana falar. Mesmo não sendo um caminho de peça, dá uma chance do fiscal considerar nesse sentido. Antes do Adenilson, eu vou passar para a Maíra, que eu não passei para ela, que eu pensei que a dúvida dela tinha sido aquela que o Rafael tinha passado para mim, mas ela ainda tem mais dúvidas, então vamos lá, Maíra, pode falar. Professor, a concessionária de serviço público, ela pode declarar utilidade pública sobre um bem e pode instituir servidão? Vamos lá. Duas perguntas. Ela pode declarar utilidade pública sobre um bem? Não, né? Ela pode promover a desapropriação. Então, nesse caso, a gente vai para o artigo 3º do Decreto-Lei 3365. E esse artigo 3º do Decreto-Lei 3365 diz que a concessionária de serviço público pode promover desapropriação, desde que haja previsão em lei ou no contrato. Nós conversamos que a expressão promover, ela deve ser enxergada por você como a fase executória e não a fase declaratória. Então, quando ele fala promover, ele está se referindo à fase executória. A concessionária pode executar, declarar, não. Havendo previsão em lei ou no contrato, ela pode executar. Quanto à constituição de servidão, é a mesma coisa, tá? O próprio Decreto-Lei 3365 diz que se aplica à servidão o mesmo procedimento da desapropriação. Então, a servidão também segue as duas fases. Primeiro, o poder público declara que tem o interesse em instituir a servidão e depois ele promove, constitui a servidão. A concessionária pode constituir? Pode, mas tem que haver uma declaração prévia do ente federativo. Então, é mais ou menos a mesma coisa da desapropriação. Tá? Diz aí, Maíra. Mais uma dúvida. Uma coisa que eu não entendi muito bem foi a exceção de contrato não cumprido nos casos de inadimplemento do usuário. Vamos lá. No caso de inadimplemento do usuário, a gente não está falando de exceção de contrato não cumprido. Tá? A expressão exceção de contrato não cumprido é utilizada no direito administrativo para contratos bilaterais, Estado e particular, mediante pagamento do particular. Porque aí, nesses casos, a gente vai usar o artigo 78, inciso 15, da Lei 8666 de 93. Esse artigo 78, inciso 15, da 8666, trata daquelas situações em que a administração contrata a empresa tem que prestar o serviço e ela será remunerada pela própria administração. Nesse caso, em que a empresa presta um serviço e quem paga ela é a administração, se a administração for inadimplente por mais de 90 dias, aí o particular pode suspender a execução do contrato. Quando a gente está falando de usuário, a gente está falando de contratos de concessão. E aí a gente vai para a Lei 8987. Aí a gente tem uma terceira figura, porque a gente tem a administração
que contrata a empresa. Mas quem remunera a empresa não é a administração, é o usuário. E aí, nesse caso, perante o usuário, a empresa não tem que aguardar 90 dias. Se o usuário for inadimplente, a empresa pode já, mediante prévio aviso, determinar o corte da prestação do serviço, energia elétrica e tudo mais. Nesses casos, lembre-se que a única coisa que a lei exige é que o débito não seja pretérito. Ou seja, o sujeito, o usuário não pagou no mês de outubro, pagou novembro, pagou dezembro, agora em janeiro eu corto. Não pode, tem que ser um débito atual. Então, havendo um débito atual, havendo prévio aviso, é possível a interrupção da remuneração perante o usuário, não há essa necessidade de aguardar os 90 dias, tá? São coisas diferentes. Vou ouvir a Denilson e vou passar para Rafael, que eu acho que ele tem algumas dúvidas aí. Diz aí, Denilson. Professor, com relação, é parecido a minha dúvida com relação ao que foi colocado anteriormente. Com relação à marcação do código, eu posso colocar, fazer remissão, na verdade, de súmulas no código, ou isso é verdade? E a remissão a súmulas a gente evita, tá? Não vejo nenhum problema, acho difícil que o seu fiscal crie problema ou até veja isso, mas eu peço para a gente não fazer remissão a súmulas, porque quando fala lá do que é permitido, o edital fala expressamente simples remissão a leis ou dispositivos legais. Então, só para que não haja uma interpretação restritiva disso, que não é a que eu considero a mais correta, mas na dúvida a gente não vai fazer remissão a súmulas. Pode grifar as súmulas, como ela perguntou. Remissões não, tá? Antes de você, o Gilvado tem uma dúvida, mas pode falar, Denilson, mais. Professor, no que tange a responsabilidade civil por omissão, ela é baseada na responsabilidade subjetiva do Estado? A gente vai continuar utilizando o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Esse é o primeiro ponto, tá? Na verdade, se você fizer a leitura do 37, 6º com calma, que normalmente a gente passa batido por ele não fala em responsabilidade objetiva, né? Ele fala que o Estado responde pelos danos causados aos seus agentes, né, nessa qualidade, ele não fala em objetiva. E aí a gente considera que quando a conduta é comissiva, a responsabilidade é objetiva, e quando a conduta é omissiva, tem que haver a culpa da administração, né? Então é uma responsabilidade que se baseia na culpa da administração e, consequentemente, é subjetiva. Mas não é uma responsabilidade baseada na culpa do agente. Além disso, toma cuidado, porque se a gente estiver diante de uma situação de custódia, aí mesmo em se tratando de omissão, a custódia justifica uma responsabilidade objetiva do Estado, tá? Givaldo, diz aí pra gente, sua dúvida. Sim, professor. Sobre o simulado 3, que o rapaz falou aí, eu acho que não percebi se era anulatória, se era indenizatória, aí eu coloquei ação de procedimento comum. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, tá? É uma ação de procedimento comum. No caso, era uma ação de obrigação de fazer, mas a ação de obrigação de fazer é uma ação de procedimento... Era acumulada com indenização, se eu não me lembro, porque eu vou gravar o vídeo do simulado 3 daqui a pouco, assim que terminar essa aula, né? E aí eu vou refrescar minha memória em relação a ele. Mas não me lembro se tinha indenização junto, mas um dos pedidos era obrigação de fazer. Você pode chamar de ação de obrigação de fazer ou de ação de procedimento comum, dá no mesmo, tá? A outra, professor, no caso, eu não me atentei a isso e fiz a referência a algumas súmulas. E agora, como é que eu vou fazer? Você fez já a remissão a 2 súmulas? Algumas... A probabilidade de o seu código ser parado por um fiscal por causa de 2 remissõezinhas no meio do código inteiro a 2 súmulas é muito, muito pequena. Então, meu conselho é esquece, desestressa e vai-se embora, tá? Porque não dá para te pedir para comprar um novo código agora para você levar e refazer a marcação toda em cima da hora. Repito, a probabilidade é muito pequena, não é permitido expressamente, mas, assim, primeiro ele tinha que checar isso e depois de checar ele tinha que ter um entendimento restritivo, enfim, não é tão provável que isso aconteça. Na minha orientação não se faz, mas se já fez, não vejo grande problema não, acredito que não vai ter problema em relação a isso não.
Rafael, vamos lá. Diz aí as dúvidas que você tem para a gente finalizando. Certo, Matheus. A Sabrina, ela está com dúvida porque ela verificou em um espelho da correção da FGV que eles pontuaram em um mandado de segurança a apresentação do artigo que fala do prazo decadencial para impetrar o MS e também informar sobre haver prova constituída. Eles pontuaram esses dois quesitos. Isso não foi utilizado, ela questiona, nos modelos. O que é que o senhor acha? O que acontece? Vou te explicar exatamente o que aconteceu, Sabrina. Isso foi o 25º ou 26º exame, não me lembro exatamente qual dos dois. Foi um exame que a gente teve um probleminha com a banca. Qual foi o probleminha com a banca? Se você voltar para a questão, você vai ver que a questão, ela dizia que o ato foi praticado, se eu não me engano, esqueça as datas se eu não acertar exatamente, mas o que interessa é o seguinte, a questão dizia que o ato foi praticado em 2017, que a autora não tomou conhecimento e que em 2018, quando ela descobriu, ela decidiu propor uma ação. A princípio, eles consideraram que a peça cabível seria uma ação de procedimento comum, porque, como o ato datava de 2017 e a ação estava sendo proposta somente em 2018, teria sido superado o prazo decadencial de 120 dias. E aí, quando esse espelho apareceu para todo mundo, eu e outros professores de direito administrativo nós apresentamos, né, um arrazoado à banca, mostrando que eles tinham cometido um pequeno erro. O pequeno erro era o fato de que, na verdade, embora a questão dissesse que o ato tinha sido praticado em janeiro de 2017, ela não disse a data em que o autor tomou conhecimento, em que o autor da ação tinha tomado conhecimento do ato. Muito pelo contrário, disse que ela não soube do ato de demissão. E aí, como não teria data de conhecimento do ato, não seria possível considerar que já teria ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias. Em razão disso, a banca lançou um espelho suplementar, admitindo também o mandado de segurança. Por isso, em razão disso, essa banca, nesse caso, acabou colocando lá que você precisava ter atentado para esse detalhe e explicado que você poderia impetrar o mandado de segurança porque estava dentro do prazo decadencial, contando-se do conhecimento do ato coator nos moldes do artigo 23 da Lei 12.016. Não é uma tendência da banca te cobrar isso sempre em mandado de segurança, mas se você quiser apresentar lá, né, bem simples, abre um tópico, fala da tempestividade, mandado de segurança tempestivo nos moldes do artigo 23 da Lei 12.016. É só isso. Não é o comum, tá? Aconteceu nessa situação peculiar, mas se você estiver querendo se sentir mais seguro e colocar isso aí, certamente se não tiver no espelho, você não vai despontuar em absolutamente nada, tá? Eu não faço aposta de peça, tá? Eu já vi aqui alguém perguntando sobre isso. Não faço aposta de peça, não é justo comigo nem com vocês, mais com vocês do que comigo, porque eu poderia adivinhar qualquer peça, mas é um chute, o sistema é randômico, então essa peça pode ser uma nova ação civil pública exatamente a anterior. Eu sempre digo isso, tá? Nunca descarte as peças anteriores. Nós tivemos do 20º, 21º e 22º 3 apelações seguidas. Então, quem imaginava que não poderia haver repetição, a banca não tem esse tipo de cuidado, porque o sistema ele é randômico. Então, as peças estão lá, os casos concretos estão lá, e é feito um sorteio pelo sistema e ele coloca lá. Então, ninguém tem como saber qual é a peça, nem o seu examinador não sabe. Tá? Então, chute que eu dei aqui é realmente chute, é pura e simplesmente chute. E eu não sou muito bom em chute, não. Então, assim, vocês estão realmente preparados para qualquer uma das peças. E eu queria... Tem mais alguma dúvida, assim, de matéria, Rafa? Porque eu já queria conversar um pouquinho sobre alguns aspectos aí do dia da prova. Eu te ouço, Adenilson, mas deixa eu ouvir só o Rafael antes, rapidinho. Matheus, eu vou passar, então, mais uma pergunta aqui da Sabrina, e as outras eu estou pedindo para o pessoal postar no nosso plantão de dúvidas que a gente vai ajudando. Tranquilo. Ela quer saber se na reclamação a parte reclamada funciona como autoridade coautora e o beneficiário como réu. Isso, é exatamente isso. O beneficiário é o réu e a reclamada é a autoridade coautora dessas reclamações. É exatamente isso aí, tá?
Adenilson, diz aí pra gente qual é a dúvida que você tem. Professor, com relação ao mandado de segurança, no que tange aos pedidos, em uma das aulas o senhor falou que seria interessante colocar em relação aos pedidos, o artigo 7º, né, inciso 1, e colocar ipsiliter. E depois o senhor continuou fazendo do mesmo jeito, ou seja, não colocando ipsiliter, o artigo 7º, inciso 1, 2, a questão da notificação. O senhor indica nesse momento, nessa parte final de preparação, se caso caia um mandado de segurança, a gente coloque ipsiliter do artigo 7º, os pedidos? Não faz diferença, tá? Você só não vai abrir aspas e transcrever, né? Você vai escrever como se você estivesse escrevendo mesmo. Agora, se você vai colocar a notificação do coator para prestar informações no prazo de 10 dias, a notificação da autoridade coatora para que preste suas informações, enfim, esse tipo de minúcia não vai fazer diferença, tá? Na verdade, vai estar lá no espelho, requerimento de notificação do coator, 0.2. E aí, não importa se você escreveu notificação do coator, notificação da autoridade coatora, que se notifique a coatora, isso o detalhe da forma como você pediu não é o que vai pontuar ou despontuar para você. Não se preocupe com isso especificamente, tá? Mas pode sim pegar o artigo e colocar. Agora, não é transcrição, você não vai abrir aspas, transcrever, nada disso. Mas você pode usar as palavras que estão lá no artigo sim, não tem problema nenhum. Beleza. Pessoal, eu queria falar para vocês rapidinho, a gente vai finalizando aqui a nossa última revisão de todas. Né? Vocês que estão aí vão continuar o curso ainda, vocês ainda têm simulados para fazer e tudo mais. Quem chegou agora, eu disse aí isso já algumas vezes, esse vídeo de revisão vai ficar disponível no meu canal do YouTube para que você possa assistir, tirar as dúvidas e tudo mais. Mas assim, o que eu queria pedir para vocês era que vocês tentassem, no dia da prova, trabalhar de alguma forma a sua cabeça para que ela efetivamente não atrapalhe o seu desempenho. O que acontece? Primeira coisa, antes de eu explicar, eu queria passar para você... Vá, conserte aí o áudio. Quero pedir desculpa por esses problemas no áudio, mas acho que resolveu de novo. Diz aí para mim. Resolveu de novo. Então, ótimo. Vamos lá. Primeiro eu queria dizer a vocês algumas coisas. Primeiro, você está tendo uma preparação que faz com que você se sinta sempre confiante, mas ao mesmo tempo reticente na realização de provas. Isso é comum, inclusive porque a gente fez algumas questões discursivas aqui bem complicadas, tiradas de prova de concurso mesmo. Enfim, não é simples o direito que a gente tem trabalhado. E normalmente, a primeira informação que eu quero te dar é que a maioria dos alunos que são reprovados não são alunos que erram as peças. O percentual de alunos que erra a peça, identifica a peça de forma errada, é muito pequeno. Então eu queria te dar primeiro essa tranquilidade, porque você chega na prova com uma atenção tão grande para saber qual é a peça, que isso prejudica o seu desempenho em toda a prova. Ah, meu Deus do céu, se vier uma peça que eu não acerte a peça, eu não sei qual é a peça. Enfim, isso não é, estatisticamente, o problema de vocês, tá? Pode acontecer de uma ou outra pessoa errar a peça? Sim. Estatisticamente falando, o erro em relação às peças é muito pequeno. A identificação de peça, normalmente, não é o maior problema dos alunos de segunda fase de administrativo, tá? Então, qual é a maior dificuldade do aluno da segunda fase administrativa? E eu acho que vocês já viram isso ao longo da preparação. Tem uma robusta estruturação do mérito, tanto na peça quanto nas questões. Nisso, eu peço a vocês que tenham a tranquilidade de fazer a pesquisa de vocês, dos moldes que você já vem fazendo várias vezes. Quanto mais você tiver treinado ao longo dessa jornada de preparação, mais você vai se sentir
tranquilo na hora que você estiver fazendo. Não é indo para a prova, não. Indo para a prova você vai estar estressado, você vai estar sem confiança, você vai estar nervoso, porque isso faz parte de qualquer situação em que se coloca alguém à prova. Tá? O ser humano, quando é colocado à prova, em qualquer situação, ele tem essa sensação, né, de insegurança. Essa sensação de insegurança eu acho que é impossível de ser resolvida. A questão é, leu o caso concreto e começou a fazer, a sensação de insegurança deve ir embora. Deve ir embora, porque naquele momento você está fazendo uma coisa que você já fez várias e várias vezes, né? E várias vezes você sabia responder uma coisa, não sabia outra. Isso faz parte do seu dia a dia de preparação. E você não vai fazer diferente na hora da prova. Então, faça na prova mais ou menos o que você fez nos simulados. O sentimento tem que ser esse. O sentimento de quem está fazendo mais de 35, 40 peças que a gente já fez aqui ao longo de todas as aulas dos simulados e tudo mais. Então, se você for analisar que você já fez cerca de 40 peças comigo, não vai aparecer nada tão diferente para vocês no dia da prova. E eu preciso que vocês estejam bem no que diz respeito à estrutura emocional para que você consiga realmente botar no papel tudo que você aprendeu. Você está preparado, tá? Eu não estou te falando isso com base no que você fez. Eu estou lhe falando isso com base no que no que eu estou acostumado a ver os alunos fazerem. Né? Então, eu vou analisando com base dos últimos 28 exames em que eu estive com, sei lá, milhares de alunos. E, ao longo do tempo, a gente vai vendo que essa preparação é uma preparação que decorre, obviamente, do seu treinamento, né? Da sua disposição para treinar. Então, tome cuidado para que agora você não deixe que nada prejudique essa sua preparação. Então, seja quem quer que seja um parente, um amigo, ninguém tem que estar na sua cabeça na hora que você for fazer a prova. Vá para a prova com toda a tranquilidade do mundo, porque você está preparado. Vai acontecer algum problema com algum de vocês? Vai, tá? Saiba que isso não é o fim do mundo. Então errou, meu Deus, errei metade da primeira página inteira, risca e continua. Não deixe que os imprevistos que podem vir a acontecer te desestruturem emocionalmente. Eu vou ser sincero com vocês, isso é sinceridade mesmo, não estou dizendo isso para te agradar, não. Se você tiver uma estrutura emocional para fazer a prova, você passa. Então, isso vale para todos vocês que estão me acompanhando desde a primeira aula, fizeram todos os treinamentos. Se você tiver estrutura emocional para fazer a prova, você vai passar, porque a prova não vai ter nada de surreal, nada de diferente do que a gente conversou aqui, tá? Então, eu realmente acredito em vocês. No domingo a gente vai estar junto aqui para fazer a correção ao vivo dessa prova. Depois sai um gabarito e a gente vai conversando sobre ela. Então eu espero vocês no domingo. Tenham tranquilidade de verdade e a gente vai estar junto, tá? Estarei com vocês em pensamento lá no dia da prova. Valeu, pessoal.